Muito bem, a aula síncrona dessa semana, que vai ser assíncrona. Peço mil desculpas, realmente não consegui executar ela de maneira síncrona. Então vamos lá, é uma aula síncrona inusual, com pouco debate. Vamos tentar compensar na próxima aula. Vamos lá, então tá bom. Então eu separei por tema, então tinha majoritariamente degradação, então foi uma aula que pegou bastante no tema específico, né? Não deu muita liberdade para outros debates, mas tem aqui outros assuntos que estavam lá na classificação que a gente colocou nova. Vou começar com os que são de assuntos relacionados à degradação, mas temas específicos. Então, de acordo com o que foi citado pelos alunos, Blooming, tinha duas perguntas sobre Blooming. A pergunta foi aqui, vamos lá, meu laserzinho. Poderia explicar sobre o Blooming que comentou na aula, não entendi direito? Eu peguei algumas outras referências de arte. O pessoal que trabalha com conservação de arte vê bem isso. E materiais médicos também é um assunto, porque aí é grave, né? Ter um aditivo que vai para a superfície de uma bolsa de sangue, isso aí é gravíssimo. Então essas duas áreas costumam ter estudos sobre Blooming. Então Blooming é essa... E a gente tem... Bloom usa muito para quando a flor abre. Isso é o Blooming. A gente usa esse termo... Deixa eu checar se está gravando mesmo. A gente usa esse termo até para falar de uma habilidade ou de uma pessoa que vira adolescente, sai da adolescência e vira jovem, a gente fala blooming, né? Eu já vi esse termo usado para pessoas que conseguem sucesso quando já tem uma certa idade. E aí eles chamam de late bloomers. Então tem nesse contexto de aflorar, de florescer. E no contexto que a gente está usando, é como se fosse uma inflorescência, ou seja, tem a ver com flor também. É como se ele brotasse na superfície da peça. E nesse caso é um efeito indesejado, não queremos isso. E aqui tem alguns exemplos desse mesmo site. Não, desculpa, de outro site. Esse cara é um cara que trabalha com conservação de plásticos, é uma universidade de conservação de arte, né? Feita com plásticos. Esse é um exemplo. Um brinquedo de PVC. E aqui nesse paper, o álcool estearílico saindo, que se eu não me engano, eu acho que ele pode ser um plastificante de PVC. PVC é muito usado em boneca, né? E aí esses são exemplos de fluorescência, tá vendo? Ó, aqui tem essa substância branca, não sei o que é. E aqui a gente sabe que é álcool estearílico, ó, brotando na superfície do plástico. E isso é relevante porque nesse caso é uma evidência de que aditivos que são colocados, uma evidência visual de que aditivos que são colocados dentro de plásticos, eles vão migrar para a superfície. É tudo que a gente precisa saber para poder entender que é necessário regulamentar os plásticos, os aditivos que vão dentro dos plásticos. Então, é claro que tem aditivo que tem tempo de meia-vida de bilhão de anos, e a gente tem que regular também, porque o plástico não dura bilhão de anos, então não faz sentido não regular aditivos. Então o Blooming está nesse contexto para vocês aprenderem o que é, mas também para compor o acervo dos nossos debates. Blooming também foi alvo de pergunta da Beatriz. Quais os fatores ocasionam a ocorrência de Blooming dos aditivos? Basicamente é lixiviação e baixa volatilidade. Deixa eu pegar emprestada a figura do slide anterior. Por exemplo, aqui ó, eu tenho esse material que foi para a superfície. Além de ir para a superfície, ele não é volátil, porque se ele fosse para a superfície e ele evaporasse, eu jamais saberia que ele tinha ido para a superfície. Então ele foi para a superfície, ele não é volátil e ele tem a capacidade de agregar com ele mesmo, formam cristais. E aí faz com que ele fique visível. Então, lixiviação e baixa volatilidade são os fatores principais. Quais são as consequências para o plástico em termos de propriedades e durabilidade? Se o aditivo que gera o blooming for associado à estabilidade, então ele vai durar menos. E no caso do caso das bonecas, o aditivo ele está associado à maleabilidade do plástico, dos plastificantes. E aí o que acontece de consequência é que ele vai ficar mais rígido, tá bom?
E em verdinho, há alguma forma de evitar ou minimizar esse fenômeno? Tem que ter. No caso de material para uso médico e farmacêutico, obrigatoriamente você tem que desenvolver ele para que no período de vida útil isso não aconteça de jeito nenhum. Então isso é estudado, isso é testado, você tem aceleração, envelhecimento acelerado para garantir que não vai acontecer o blooming em condições adequadas. Então uma coisa que você pode fazer é um desenvolvimento de produto bem feito, e outra coisa que pode ser feita é o usuário que vai usar esse produto, ele tem que seguir as normas para o uso do produto. Então, por exemplo, um material plástico que vai ser reusado num hospital, esse material plástico ele tem que passar por etapas de esterilização, uma autoclave, e essas condições elas já são estabelecidas pelo produtor daquele objeto. E então o usuário ele tem que seguir essas condições, porque se ele usar condições mais severas que as recomendadas pelo fabricante, ele também vai estar acelerando esse processo degradativo e provavelmente o material pode ter uma consequência, tá fora se comportar fora do esperado, e o blooming pode ser uma consequência disso. Não quer dizer que vai degradar se você for mais agressivo na sua esterilização, ou que vai formar o blooming, mas se está fora do recomendado pelo fabricante, é porque o fabricante não testou nessas condições que você está usando. Então, é uma possibilidade. Ok? Vou seguir. Cássia Simas. Gestão de materiais biológicos. Professor, essa pergunta é tricky. Professor, como posso fazer a digestão de vísceras de peixes gordurosos com hidróxido de potássio? Então, para quem não está acompanhando, esse tema, Cássia, deve ser do ramo. A gente digere, e essa é a aula da semana, a gente digere os materiais, as amostras que a gente tem, que a gente quer estudar, se tem microplástico ou não, a gente digere com água oxigenada, ou com soda, ou com hidróxido de potássio. E o hidróxido de potássio, ele forma um sabão. Então, ele é bom para quebrar a proteína, e ele é bom para fazer sabão de gordura. Então, se você tem uma estrutura muito complexa, como tecido, carne, não sei se carne é um termo técnico para isso, mas se você tem uma minhoca, um peixe, um invertebrado, em geral você começa com o hidróxido de potássio, na minha pouca experiência no tema. Eu não sou biólogo, o biólogo tem mais experiência que eu. E se é a água que você coleta, eventualmente você pode começar com água oxigenada. Mas se tem um material complexo, em geral, eu vejo o pessoal usando as duas coisas. Mas ela está usando hidróxido de potássio. Então ela quer saber como pode fazer a digestão de vísceras de peixe sem que haja alteração na estrutura dos microplásticos, no caso de fibras de poliéster. Cara, eu comecei a escrever essa resposta, parecia piada, assim, com cuidado. Como que você vai fazer? Com cuidado. Não é uma resposta, é uma resposta vaga, mas eu vou explicar por que isso é uma resposta adequada. Então, primeiro, se você souber a fonte dessa fibra, ou seja, você fez a fibra, ou é a fibra de um lugar que você está estudando o impacto nos arredores de uma tecelagem, então provavelmente vai ter fibras têxteis. Você pega as fibras têxteis e você testa essas fibras têxteis. Esse é o primeiro item da resposta. Você testa essas fibras têxteis para água oxigenada, para hidróxido de potássio. A gente está descobrindo recentemente, a Maria Rosa me falou recentemente, uma aluna nossa, que ela ela mediu que as fibras têxteis amarelas, elas vão perdendo a cor e perdendo o brilho em contato com o hidróxido de potássio, se eu não me engano. Maria Rosa, me corrija aí se eu estiver falando errado. Acho que foi com hidróxido de potássio. Então, a gente está validando, porque eu preciso saber, eu preciso garantir a cor, porque a cor é o marcador para a gente fazer o teste que a gente quer fazer no laboratório. Então, se você tem a fonte, sabe como é a fonte, testa com o que você vai usar para validar. Se você não sabe, aí vem a resposta vaga, com muito cuidado, porque você não tem como validar o seu método. Então, você, usando o hidróxido de potássio, você vai atacar, você pode potencialmente atacar o microplástico. Se for água oxigenada, você pode potencialmente atacar o microplástico.
Nesses casos, o que eu sugiro? Que você faça o teste com o peixe, com as vísceras do peixe, e use o mínimo de hidróxido de potássio ou de água oxigenada que você precisa. Então a ideia nesse caso é você customizar, otimizar para usar o mínimo possível, para sobrar pouco para atacar o microplástico. É um conselho que eu dou. Então não tem muito o que fazer, né? Tem que validar o processo. Luciano, as cápsulas de medicamento não são um tipo de plástico? Cara, eu achava que era, mas eu fui dar uma olhada, eu vi muitas cápsulas de gelatina e elas são consideradas, não são, a rigor eu não chamaria de plástico, apesar da aparência, porque elas são macromoléculas, mas elas não são polímeros, assim, a rigor. Sempre tem alguém que vem falar assim, DNA é um polímero, porque tem os monômeros, são repetidos, então ele atende algumas condições do que é um polímero. E a gente pode ficar discutindo que sim, é um polímero, que não atende outras condições, sei lá, nunca vi transição vítrea de DNA, então tem algumas questões aí que escapam do consenso. E eu acho que a gelatina escapa do consenso. Então eu não chamaria de plástico, apesar de ter gente que chama. Então só te colocar em perspectiva, Luciano, que tem gente que diz assim, não é consensuado. Não é um polímero exato. Então tem algumas unidades que se repetem. Qualquer proteína pode ter, sei lá, 20, 30 unidades que se repetem, que são os aminoácidos, mas isso não é um polímero convencional, tá bom? Mas sempre existe a liberdade poética de chamar de polímero, e todo polímero que é tangível é um plástico, tá bom? Mas eu particularmente tenho dificuldade de chamar a gelatina de plástico. E a segunda pergunta, e a combinação de alumínio e plásticos, deixa eu ver se tá tudo bem aqui, tudo bem aqui. E a combinação, eu gravei um vídeo essa semana, perdi o vídeo inteiro por problema na gravação, então agora eu checo. Então, segunda pergunta, e a combinação alumínio e plásticos das cartelas de medicamentos denominados blister, quanto tempo podem levar para degradar e qual é mais prejudicial para o meio ambiente? Cara, eu não sei. Procurei. Quando eu comecei a mexer com isso, eu já dei uma buscada, não achei. Quando você fez a pergunta, eu fui dar uma olhada também. Achei pouquíssima coisa. Blister é um termo usado para outros contextos. Então tinha muito poluição ali no resultado da busca, mas eu não consegui achar um trabalho específico com blister. Eu achei trabalhos não acadêmicos, textos, declarações de empresa, alegando que a busca pela sustentabilidade incluía tomar cuidado com esse tipo de material, mas principalmente porque quando tem alumínio e plástico juntos, você atrapalha a reciclagem desse material. Então não estamos falando de impacto ambiental, estamos falando, né? Se não recicla, vai para o lixo, se escapa do lixo, vai para o meio ambiente, então isso é o impacto. Agora, o tipo de impacto, se é mais prejudicial, eu não sei, mas eu estou neste momento, é o que está em azul a minha resposta, eu estou degradando polietileno com alumínio, mas não de blister, mas eu fiquei curioso, eu vou começar um processo de degradação com blister, para ver como acontece, principalmente no meu interesse, compartilhando com vocês, se quando degrada o alumínio continua grudado ou se ele se descola, e isso é o mais provável. Alguns trabalhos na literatura falam disso, mas é no sentido de promover a adesão para que ele não descole no seu tempo de vida útil. Então é mais sobre rugosidade, não é sobre degradação. Mas existe esse problema, então pode ser que com a degradação ele se descole, e descolando eu quero saber se fica traço de alumínio no plástico, porque esse tipo de coisa nos interessa porque ele vira um marcador. Então daria para dizer que aquele fragmento veio de um blister se ele tem alumínio numa determinada condição. Então esse é o tipo de pergunta que eu estou tentando responder agora. Não contei para ninguém, não publicamos ainda, não estamos nem perto disso, mas Luciano, eu estou fazendo isso nesse momento. Se você se interessa pelo tema, entre em contato, tá bom? Vamos seguir. Aí. André Balesteiros mandou uma pergunta e compartilhou uma informação. Ele tinha dado não era um spoiler, que ele falou que não podia dar o spoiler, mas acho que ele usou o termo spoiler, né, André?
que tinha uma pesquisa que seria publicada e eu cheguei a ver essa repercussões desse trabalho, parabéns. E ele compartilhou aqui, colocou o link, está aqui, e eu peguei a tela para mostrar para vocês. Mas vai descendo, leiam o resultado, acompanhem, tem um vídeo, então tá muito legal. O link está aqui, então é Sea Shepherd, acho que fala Shepherd, né, mano? Não sei. SHEPHERD, Sea, com essa palavra, .org.br, barrinha, ondas, traço limpas, traço na, traço estrada, barrinha de novo. Acho que a última barrinha não precisa. Mas tá aqui. Compartilho e, poxa, fantástico trabalho. Obrigado, André. Parabéns aí pelo trabalho e muito obrigado por compartilhar. E o André mandou uma perguntinha aqui. Falando, isso aqui é terrível, falando em inserir a questão de degradação no contexto, qual a sua opinião sobre a inserção desse critério na análise de ciclo de vida de produto, principalmente relacionado ao material após o final da vida útil e as consequências da degradação no meio ambiente? Essa é uma coisa que sempre me incomodou, já fui atrás e ontem, preparando a aula, eu confirmei. Eu vi se tinha alguma coisa nova, até onde eu vi não tem. Então se mantém a informação que eu tinha. Então isso é considerado, o lixo é considerado. Agora, o lixo, a análise de ciclo de vida leva em consideração os custos associados e os impactos, e a análise vai ser tão boa quanto os dados. Porque fazer análise já é um protocolo. Agora, os dados que fundamentam a análise, eles têm que ser precisos. Então, quanto mais diversos e mais consolidados, melhor. E o impacto ambiental, o custo desse impacto, o custo desse impacto do plástico no meio ambiente, ponto, não tem mais não sei o quê, ele ainda precisa ser melhor consolidado. Tem custo? Obviamente tem. Então a limpeza dele tem um custo, esse é um custo, eu acho que é consolidado, esse é um custo que dá para medir, dá para colocar uma estimativa com pouca margem de erro. Agora, o quanto o microplástico vai impactar, por exemplo, na entrada de pessoas no hospital, isso é uma coisa que está ainda no campo da especulação, porque a gente não sabe o impacto ambiental na nossa saúde. Isso a gente sabe que tem, ou se a gente não sabe, a gente tem muitos fundamentos para poder estimar que sim, mas faltam experimentos que possam determinar isso com precisão. Então a gente precisa avançar nesse ponto. E inclusive para hipótese improvável de ser um custo baixo. Improvável é um juízo de valor meu que precisa ser corroborado, né? Obviamente, mas é uma impressão que eu tenho, mas isso não é uma informação que deve ser levada, a impressão de alguém não deve ser levada em consideração numa análise de ciclo de vida. Na análise de ciclo de vida você tem que ter informação correta, bem fundamentada, consolidada e disponível. E a análise de ciclo de vida ela vai ser tão boa quanto esses fatores ainda não estão presentes no resíduo plástico, então esse ponto precisa ser avançado. A gente precisa se dedicar mais, como por exemplo, esse trabalho que o André compartilhou com a gente. Então esse tipo de trabalho é fundamental para a gente saber aonde estão e o tipo de impacto que eles podem ter. Show? Maravilha. Eu acho que inclusive eu vou chamar alguém de análise de ciclo de vida para as nossas visitas ilustres que vão começar em breve, das 10 às 11, mas aí eu aviso direitinho. Pós a aula, que será gravado, mas vocês podem mandar pergunta, que é uma coisa que a gente fez nas outras ofertas e vai fazer de novo, que é chamar especialistas de determinados temas, sem apresentação nem nada, para a gente perguntar bastidores, opinião, um bate-papo. E aí eu acho que agora essa pergunta me inspirou, eu vou ter que chamar alguém de ciclo de vida, já até sei quem. Tá bom, mas aceito recomendações também. Washington, degradação e aditivos. Acho que são 3 perguntas, né, Washington? São 3, deixa eu começar. No experimento apresentado na aula síncrona 3, a respeito da degradação de polímeros em laboratório, gostaria de saber por que não foi usado lâmpadas UVB. Isso me incomodou uma época, Washington. É uma questão que eu também ficava, mas por que ninguém usa lâmpada UVB? E tem lâmpada UVB.
usa muito em hospital para algum tipo de tratamento de alguma doença de pele. Não lembro o que é. Mas para degradação, ou você usa o VC, que é rápido, é mais intenso e não é relevante ambientalmente, pelo menos assim, ele não chega no planeta, graças à camada de ozônio, ainda bem. E o UVB chega, e ele tem mais energia que o UVA. E por que o pessoal usa o UVA e não o UVB? Porque o UVB, da luz que chega do Sol, é de 5 a 10%. O resto de UV é de UVA. Então é única e exclusivamente porque tem mais UVA na luz do Sol do que o UVB. Então o pessoal usa o UVA. Esse é o ponto, ok? Beleza. 2. Quanto aos aditivos pró-degradantes, não entendo porque esses aditivos não são banidos e proibidos, visto que é puro marketing, além de não contribuírem beneficamente, liberam para o meio ambiente ferro, manganês e cobalto, que são metais nocivos aos ecossistemas. A última coisa que eu queria fazer era defender os aditivos pró-degradantes, mas é preciso dizer que é isso que a gente está fazendo aqui. Eu estudo, eu tenho um posicionamento cético em relação à eficiência dos pró-degradantes e eu acho que qualquer coisa... que eu acho que está no slide seguinte... Isso. Qualquer coisa que você trabalha para fragmentar escapa a circularidade, e circularidade é que você não tem esse escape. Se você já de cara põe um material que vai fragmentar, ele não é um material que atende ao conceito de circularidade. Mas isso a gente vai falar no slide que vem. Então, eu tendo a concordar com você, é realmente um material controverso, não é à toa que tem aquele slide onde eu mostrei o report que a União Europeia pediu, que não achei que foi um report favorável, mas foi... Eu acho que ele foi menos impactante do que poderia ser, com o levantamento de informação, né? Ele foi muito amigável para conceder um empate quando você tem alguns papers dizendo A e um paper dizendo B. Você pode também fazer uma comparação, avaliar procedimento, protocolo, né? Fazer um trabalho de verificação, né? Do que está sendo publicado. Isso não foi feito. Então, foi publicado, tá bom. E é uma abordagem honesta. E aí, aquele reporte eu acho que foi menos impactante do que podia ter sido se tivesse uma lupa mais rigorosa sobre as publicações. Mas o fato é que aquele report mostrou que algumas alegações não encontram amparo, algumas alegações desse tipo de aditivo não encontram amparo na literatura. Então, eu também concordo que é um material que tem que ser repensado e eu acho que a tendência é essa. E só para compartilhar, naquele report eles colocam alguns contra-argumentos, né? E o que o pessoal que defende os pró-degradantes alega é que a concentração dos metais é muito baixa, próxima à concentração de micronutriente. Alegam, inclusive, que ele pode chegar a ser considerado um micronutriente. Ou seja, ele vai fazer bem para o meio ambiente. E nesse contexto do impacto dos oxidodegradáveis, dos pró-oxidantes, né? No meio ambiente, eu sugiro a leitura desse artigo, que está muito bem escrito, está muito bem fundamentado. Para quem não sabe, o Mark Miodownik, esse último autor aqui, ele é o autor de vários livros que são best-sellers. Ele vive fazendo programa na BBC de divulgação científica. Ele tem, na Netflix, tem um documentário de 2 episódios sobre materiais maravilhosos. Ele é um cientista de materiais e ele tem um trabalho bem grande de comunicação com a sociedade em relação a impactos do material, mas ele não trabalha muito com o impacto ambiental. Esse é um dos trabalhos que destoou um pouco do que ele tem feito, que é mais falar sobre a importância dos materiais e dialogar com a sociedade. Mas tá aí. Então ele faz parte desse trabalho. E eu recomendo a leitura para quem se interessar em se aprofundar sobre essa temática, porque eles foram bem rigorosos
em colocar as lacunas, os problemas e o que falta ser estudado. E por fim, você pergunta, por acaso atualmente teria o desenvolvimento de aditivos pró-degradantes amigáveis ao meio ambiente? Sim, temos pesquisadores do Brasil que trabalham com isso. A professora Ruth Santana da URGS trabalha com isso. Mas, de novo, há críticas a esse tipo de trabalho, não porque é um trabalho cientificamente mal conduzido. Esses trabalhos, o pessoal que trabalha com isso, obviamente, pelo menos os que eu conheço, trabalham muito bem com isso. Mas há uma crítica em relação não ao trabalho, mas ao tema, que é o que eu comentei no slide anterior, que ia ser abordado nesse slide. Se você está de default trabalhando, tá aqui esse plástico e ele vai fragmentar logo. Não é circular. É outra coisa, mas não é circularidade. Se existe uma estratégia para circularidade, se aposta na circularidade, esse aditivo ele não entra nessa abordagem, ele está fora. Então, é uma questão de estratégia macro para algum tema. Show? Seguimos. Valdenilson Felipe, Biologia UFSCar, lá do nosso laboratório. Professor, o nível de cristalinidade de um polímero não altera a sua densidade? Altera sim. A fotodegradação dos plásticos os torna mais ou menos densos? Os torna mais ou menos densos. E eu errei que esse slide ele tinha que estar próximo de outro. Tem outro slide que fala de densidade também. Esse assunto não para nesse slide. Então, resposta, o nível de cristalinidade de um polímero não altera? Altera sim. O problema é o quanto. Então, se você tem uma peça e ela fica mais cristalina na superfície, que é onde ocorre a degradação, não muda muito, porque vai mudar só na superfície. Mas a peça inteira, ela não vai mudar a densidade. Agora, se a superfície está cristalina, vem um bicho, erode aquele material, ou naturalmente ele é erodido, forma fragmentos majoritariamente cristalinos, provavelmente a densidade dele vai ser ligeiramente diferente. E a gente já determinou a densidade de materiais amorfos e cristalinos para uma série de trabalhos, para determinar nível de cristalinidade teórico de materiais. E esses valores eu peguei na literatura, tá aqui, polipropileno. Amorfo, totalmente amorfo, 0,86. Totalmente cristalino, 0,95. Polietileno de baixa, 0,86. Totalmente amorfo, 1. Totalmente cristalino. E aí, a densidade do material que você vai ter é uma média ponderada dessas duas densidades em função do quão cristalino ou quão amorfo aquele material é. Show? Maravilha. Pamela Baima. Uma pergunta. O experimento que mostra o uso da água como copo plástico com e sem degradação teria como ser realizado em sala de aula? Ou é necessário uma câmara de degradação de luz UVC, como demonstraste na aula? Você tem que usar luz UVC. Você não vai pegar o copo de água e deixar exposto à luz, ele não vai mudar de maneira significativa, até onde eu sei. Então você tem que fazer com luz UVC e você tem que preparar antes. Não vai preparar na hora, porque senão você vai pôr para degradar e os alunos vão ficar 3 horas esperando o negócio degradando. Nada impede tentar desenvolver alguma coisa que a luz UVC ou alguma outra coisa pode mudar a superfície. Não tinha pensado nisso na hora que eu elaborei a resposta para você, Pama, mas me lembrei agora, na época que eu trabalhava na indústria, tinha uma técnica para você conseguir pintar um plástico de arroz, sabe? Um saco de arroz. Você tem que colocar lá a marca, algumas informações, é obrigatório colocar. O plástico é hidrofóbico, a tinta é hidrofílica. Então o que o pessoal fazia? É bem medieval, passava chama. Tinha uma chama, passava rápido. E passava uma chama em cima do plástico para não dar tempo de deformar, mas degradar ligeiramente a superfície para aguentar receber a tinta à base de água, para ela poder depositar bem e aderir. E era comum. E o pessoal, tem gente que usa plasma, mas o princípio é o mesmo. É você oferecer uma degradação rápida na superfície. Isso pode ser uma coisa que daria para fazer no tempo de uma aula. Então, bom, tá aí. Câmera luz UVC dificilmente, mas numa aula pode ser. E eu nem sei se durante uma aula, a gente tem alguns experimentos, não é para, a gente trabalha com desenvolver experimento para ensino também no grupo.
Vou mostrar um desses trabalhos no próximo slide, mas dá muito tempo de aluno parado, né? Então não é bom para experimento de aula. Agora, não sei se você começar a aula, der o experimento, der uma atividade com plástico pristino para eles trabalharem, e durante a aula você coloca para degradar, se de repente meia hora já não é suficiente, eu acho que dá para testar, tá bom? E a outra dúvida é quanto tempo leva para degradar um copo de plástico, de horas, se você usar o VC, a dias, se você usar o VA. Só para você ter uma noção, se eu pego polipropileno, pasta de escritório, que não é aditivado para aguentar luz, né, porque não fica em ambiente aberto, se eu deixo, dependendo da pasta, 24 horas, esse material eu não consigo pegar mais. Ele está lá inteiro, eu vou pegar ele vira pó na minha mão. Tipo de filme, assim, ele quebra na mão, se você deixar mais um tempo ele vira pó na sua mão, e se você deixar dias, ela enrola nela mesma, e aí vira até uma coisa esquisita, porque ela continua degradando por fora, mas a parte de dentro fica protegida. Degrada bem, então o VC é porrada, e dias, se você for usar o VA para começar a ter uma degradação, ou se você quiser ter uma degradação real mesmo, você vai levar semanas, meses, a rigor, experimento, mestrado, doutorado, com muita amostra, você pode levar um ano para degradar material. No grupo em que eu estudei, o pessoal deixava um rack com coisas, rack acho que fala, né? Com as amostras em cima de um prédio por um ano, antes de fazer a degradação, antes de fazer as medidas. Antes não, durante o ano, tirava um pouquinho e ia vendo a modificação com exposição às intempéries. E você faz um rack grande de alumínio e tal, monta, e teve um ano que perdeu esse rack, porque deu uma chuva, o rack foi destruído, ele foi embora. Com as mudanças climáticas está difícil fazer experimento. E dá um exemplo aqui, um paper que a gente publicou justamente sobre demonstrar fotodegradação de polímeros num experimento para graduação. Então tá aqui, a gente fez o material ficar molhável, aqui tem uma diferença, então a parte de fora foi degradada, a parte de dentro não, formou um coraçãozinho, ficou quebradiço a parte de fora, ó, a parte de dentro não quebra, a parte de fora quebra justamente na interface, e fica opaco, né? Dá pra ver os dois aqui no mesmo material. Então um trabalho bonitinho aí de ensino, caso você queira, tá aí para você olhar se você quiser. Joyce, sobre microplásticos secundários, existe uma solução para evitar a contaminação do solo e de águas subterrâneas pela degradação dos resíduos plásticos em aterros? Cara, aterro, eu acho, se o aterro está bem feito, não, porque tem um controle. Agora me veio outra coisa em mente, mas quando eu preparei a resposta, você tem um controle, você tem um pessoal que fica vendo o que passa por uma camada geotécnica lá que eles chamam, que pode ser plástico, pode ser uma lama impermeável. Então eu sei que aterro tem uma peculiaridade, e a ideia é que ele seja isolado, por isso que é caro. E você tem que acompanhar o vazamento do líquido. E eu não sei se o pessoal acompanha no vazamento do líquido microplásticos. Vou até entrar em contato com um amigo meu que trabalha exatamente com aterro para perguntar isso. Mas duvido que eles mexam, que eles façam controle de qualidade. Eles fazem controle de qualidade de chorume, né? Metal pesado, mas microplástico não. Mas de qualquer modo, tudo bem. Aterro não acho. Mas fora de aterro não tem como evitar. Então o microplástico ele vai para baixo? Ele vai. É um transporte dado como certo? O transporte horizontal talvez ele seja mais relevante que o vertical, apesar de que a chuva indo para baixo você vai carregando o que está mais denso. E não necessariamente o polímero está sozinho, vai formar um biofilme, vai grudar particulados, então ele pode ser mais denso. Mas tem o processo de bioturbação e tem a possibilidade dele estar preso dentro de um agregado de solo. Essa dinâmica de solo ela é muito cara para a gente, cara assim, de querida, né? A gente dá muita atenção para isso com alguns colaboradores, e é um tema bem legal. Agora, no longo tempo, na corrida longa, sim, não tem como evitar, mas acho que não é tão simples dizer
que ele vai descer. Muitos processos acontecendo no meio do caminho, mas que ele vai se espalhar, ele vai. Fábio Gianola, Oscar Sorocaba. Gostaria de saber sobre as cápsulas de café que são usadas nas máquinas atualmente. Se já existem algo que diga que pelo aquecimento do processo de fazer o café, ele pode contaminar o café que será consumido. Cara, que viagem, Fábio. Porra, adorei. Muito boa pergunta. Eu não tinha pensado nisso. Não vou parar de tomar café por causa disso. Mas já é uma questão de vício, né? Não é uma questão de opção. Mas achei bem legal o questionamento, mas algumas ressalvas eu coloquei. É uma passagem só e o material supostamente está novo, então ele não está tão passível de ser levado pela pressão. Porém, tem aquelas cápsulas reutilizáveis. Não tinha pensado nisso na hora que eu estava preparando o slide. Tem que ver. Eu acho que é um ponto para ser estudado, um excelente ponto para ser estudado. Te convido a estudar, Fábio. Se você não for estudar, a gente estuda. Se sim, se sabe de algo ruim que possa acontecer ao ser humano, essa é a parte difícil de saber. Eu não sei se a gente vai saber tão cedo. Porque a gente tem um problema, in vitro é uma coisa, in vivo é outra. A gente tem um problema de humano, a gente tem muita dificuldade de fazer como, benefícios do vinho. Pega uma população que bebe vinho, uma que não bebe, que tem um hábito semelhante. Você meio que isolou o vinho. Quem fuma, quem não fuma. Você isola o fumo. Como é que se isola a exposição a microplástico? Então isso é complicado, mas não se sabe ainda. Fábio Gianola, de novo. Quais são os desafios associados à degradação de retardante de chama, especialmente no que diz respeito à toxicidade e à segurança dos biomateriais utilizados em aplicações médicas? Cara, em qualquer contexto, então eu não vou responder isso especificamente para biomateriais, que eu acho que a resposta para qualquer material que tenha retardante de chama vai ser a mesma. Então depende do retardante de chama. Os brominados, eles são persistentes, estão no protocolo de Estocolmo. Tudo certo com a gravação, está andando. Eles estão no protocolo de Estocolmo e eles são persistentes, então eles não tendem a degradar, aguentam bem o tranco. Outros retardantes de chama não tem tanto problema tóxico, mas também não acho, muitos deles são inorgânicos. Os orgânicos têm a tendência a degradar mais, né? Os inorgânicos menos. Então não é uma coisa, a degradação do retardante de chama. Não me parece ser um tema em que o pessoal se debruce muito. Eu não conheço, pelo menos. E em relação à toxicidade, vai depender da estrutura química, vai depender do risco, né? Que é a toxicidade vezes a exposição. Então, se é muito tóxico, mas não está disponível para você ter acesso, então o risco é baixo. Então, quando a gente vai discutir regulamentação, é mais sobre risco do que toxicidade. Mas, beleza, depende muito da estrutura, depende desses fatores químicos. Obrigado, Fábio. Aline Orvalho, professor, você mencionou que uma vez que a reação de degradação é estimulada por luz, por exemplo, ela não para de acontecer. Isso é o ciclo autocatalítico. Dei uma aula ontem, gravei uma aula anteontem, justamente sobre, e eu citei o Marco Aurélio de Paoli, meu orientador, acho que você conhece, Aline da Unicamp, isso, acho que é a Aline que eu conheço também. E ele falava The Rust Never Sleeps, que é um disco do Neil Young com alguma outra banda. Eu nunca ouvi o disco, eu nunca ouvi as músicas, mas a frase é excepcional e ela se aplica muito à degradação de polímeros. Então não é só The Rust Never Sleeps, but the polymer degradation never sleeps as well. Então a gente não tem como evitar, ela não para. Pensando na ingestão de microplásticos degradados por organismos vivos, eles podem ser considerados como fonte de radicais livres? Depende. Eles sempre podem ser considerados como fonte de radical livre. Qual o problema? Isso aí vai acontecer num bulk cheio de molécula, como a gente viu na primeira aula, toda entrelaçada. E aí
O radical livre ele vai estar disponível para as outras cadeias poliméricas. Eventualmente, o radical livre na superfície vai estar disponível para as moléculas que estão batendo e, eventualmente, esse radical livre vai atacar uma molécula que não é de polímero. Mas depende se ele vai ficar disponível. A maioria não fica, a maioria está perto de outra cadeia polimérica. E eu acho que isso vai acabar ficando mais relevante, eu acho que isso está perguntado em outro slide também. Isso vai ficar mais relevante conforme você está trabalhando com fragmentos cada vez menores, que eu acho que é o seu caso. Então, acho que a gente pode considerar isso no seu trabalho, Aline. Eu não vou dar spoiler, né? O trabalho da Aline está em andamento. Mas eu acho que sim. Eu acho que para a questão dos microplásticos muito pequenos, em que você vai ter a superfície com maior chance de ter um radical livre disponível, ele pode reagir com outras coisas e com organismos. O radical hidroxila pode ser formado dentro do organismo em quantidades significativas, depende do que você chama significativo, mas sim. Se você tem um organismo, tem um microplástico. Ah, minto? Sim, com certeza sim. Eu esqueci. Eu dei parecer num artigo que fez justamente esse trabalho. Ele não foi publicado ainda, então não vou poder... eu aprovei, mas eu não sei se o outro referi aprovou. Mas foi um trabalho bem legal. Que é, agora eu acabo de pensar que eu não posso contar, né? Não foi publicado ainda, mas fala disso. Então o radical pode ser formado, sim. Eu acho que o fundamento do paper eu posso compartilhar, porque isso é bem conhecido, que são os ROS, que é... Como é que chama? Radical Oxygen Species, alguma coisa assim. Que é os radicais que a gente forma no nosso corpo quando a gente está sob estresse. E isso pode gerar, inclusive, pode atacar microplásticos. Não vou dar mais detalhes, porque agora que eu me toquei não posso não posso contar detalhes, porque o paper ainda não foi publicado. E a última pergunta sua: por que o uso de UVC para degradação pode não ser ambientalmente relevante para alguns estudos, toxicidade, por exemplo? Eu gravei essa aula que abordei com alguma profundidade, não com muita profundidade, essa pergunta, mas é basicamente termodinâmica versus cinética. Quando você tem UVC, você tem uma radiação que não está presente no nosso Sol. Então já começa, mas tudo bem. Ultravioleta, tem intensidade, tem uma energia mais alta, vai ser absorvida por cromóforo, assim como o UVA, o UVB, então pode ser relevante, alguém pode argumentar. Mas você coloca muita intensidade, o que vai acontecer é que algumas reações vão acontecer, enquanto outras ainda não têm energia suficiente para ela acontecer. Mas se você der tempo, essas outras reações vão acontecer. Que é a situação que a gente tem com o VA, que tem menos energia, então eu não vou de cara vencer a barreira, né, da energia de ativação de um mecanismo, mas em função do tempo eu posso vencer isso, e eu vou ter tempo dessa reação mais lenta de acontecer, que não vou ter tempo de acontecer no UVC, porque eu vou pegar toda a energia ultravioleta para fazer as reações mais rápidas, elas vão acontecer, vão consumindo essa energia. Então, existe uma diferença mecanística entre termodinâmica e mecanística por causa dessa diferença de entrada de energia e de tempo para a reação acontecer. Então, esses dois parâmetros precisam ser considerados ali. E ali, se eu não me engano, é formado em química, né? Então, isso aqui você vai estar bem no mato. Bem no mato não, bem enturmada com esses termos. Então, é basicamente isso. Reações que acontecem no UVC não vão acontecer no VA. E isso pode gerar produtos diferentes. E como os produtos são diferentes, eles podem não ter a mesma toxicidade. Existem artigos avaliando isso já. E se você precisar, me manda, eu te compartilho. Que a gente precisou fazer um levantamento, tem esse levantamento no texto referenciadinho, num artigo que a gente publicou. E aí eu posso compartilhar para você ou para quem quiser. Que tem algumas medidas que foram feitas usando materiais degradados por UVA ou por UVC e obtiveram alguns resultados diferentes e alguns resultados semelhantes. Então isso serviu para embasar um trabalho que eu participei. Então existem algumas similaridades, mas
de default, quem trabalha com envelhecimento acelerado não usa o VC. Para ver, por exemplo, tempo de vida de um produto, quanto tempo vai durar, aquela cadeira exposta ao sol, ninguém usa o VC. Eu visitei uma empresa que chama BAM, em Berlim. Essa empresa é como, eu não vou saber dizer o que significa BAM, porque está em alemão, é o acrônimo do nome em alemão, mas é quase como se fosse uma Embrapa para a indústria, num lugar bem grande, e eles vivem de fazer projetos para a indústria. Então você precisa desenvolver uma tecnologia nova, a indústria ela não precisa montar um departamento de pesquisa, ela contrata o BAM, e o BAM faz a pesquisa para a indústria. Então, lá eles têm um setor só de envelhecimento acelerado para poder dizer se aquela peça vai durar naquela determinada condição. E eu perguntei para eles, não tem UVC? Eles não têm nada de UVC. Acho que tem alguma coisinha muito específica de nicho num equipamento pequeno. Equipamento grande de envelhecimento, com um monte de peça, que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, só tinha UVA. Então o VA ele é mais ambientalmente relevante porque é o tipo de intensidade que tem no Sol. O que o pessoal faz? Usa o comprimento de onda do VA, o pico de luz do VA, porém aumenta a potência da lâmpada. Então isso acelera em relação ao que seria exposto ao ambiente. E você não faz tempos claro e escuro, né? Às vezes faz, mas a maior parte das vezes você deixa exposto por um tempão. E aí você tem uma medida acelerada do quanto ele duraria. E aí você faz as contas, considera claro e escuro, diminui a potência. Então tem todo um conjunto de equações que o pessoal usa, que já é bem usado, está na norma, está consolidado. Porém, para o VA, o VC tem que usar com calma. Eu uso o VC para questões específicas, onde eu justifico porque eu uso o VC. Mas se eu quero ser relevante ambientalmente, se eu quero ir para emular as condições ambientais, fatalmente você tem que pelo menos considerar se dá para usar o VA. Se não der, a gente usa o VC, né? E se prepara para discutir o tema. Com os revisores, com a banca, etc. Matheus Norões, Oceanografia, UFPE. Degradação. O método de degradação por meio de radiação UVC garante a formação de microplásticos secundários, porém é possível garantir uma padronização em relação ao tamanho das partículas associando a degradação por UVC a outro método. Aí, se sim, qual é a melhor alternativa para gerar essas partículas para utilizar em experimentos? Depende. Então eu vou responder, que são os dois itens, e eu acho que aí eu vou conseguir responder a segunda pergunta. Então por isso que não tem cor aqui. Então a primeira pergunta, é possível garantir uma padronização em relação ao tamanho? Sim, de dois jeitos. Ou você degrada e moe, e aí depois você separa com as peneiras de tamanho, aí você vai ter frações granulométricas. Ou dois, você separa granulometricamente, granulometricamente, 8 sílabas, caraca. Ou você separa granulometricamente e depois, desculpa, aqui está errado, coloquei separação granulométrica seguida de moagem, não. Você moe e depois separa granulometricamente, perdão, aqui está errado. E por fim você degrada. Você degrada a fração granulométrica que você quer. Então são essas duas coisas, depende do quanto degradado você quer que fique. Porque, por exemplo, se você degradar num estágio de degradação avançado, que vai gerar uma fragmentação espontânea, ou assim que você colocar no sistema que você está querendo estudar, ele vai degradar, você perdeu o controle do tamanho. Agora, se você quer degradar ele apenas superficialmente, ele vai manter a integridade estrutural, aí você decide. Provavelmente eu faria a primeira opção. Se você, se você vai degradar pouco, eu faria a segunda opção. Se você vai degradar muito, eu faria a primeira opção, porque você já vai fazer a moagem. Na moagem, o que tem que quebrar já quebrou. E aí você garante uma estabilidade dimensional daquela fração, mas você não consegue controlar. Quem controla é a natureza. Então se você degradou, colocou para moer, e aí é uma moagem branda, quem vai definir
o quanto você vai ter da fração granulométrica que você quer é a natureza. E pode ser que a fração granulométrica que você queira não seja a maior população dos fragmentos de um plástico degradado. Mas é isso, você tem essas duas possibilidades, mas não é fácil, tá bom? Não dá para saber qual é a melhor alternativa, tem que pensar no seu experimento. As perguntas aqui, eu não sei se vocês gostam muito das minhas respostas, porque, em geral, as minhas respostas, elas compreendem que você tem trabalho para fazer. Em geral, eu não tenho uma resposta que é a solução para os seus problemas. Eu tenho um protocolo que é a solução para os seus problemas, mas você tem que executar esse protocolo para achar a resposta. Mas tudo bem. A vida é assim. Meus alunos reclamam também, que eles vão me perguntar uma coisa e eles saem de lá com 2 perguntas. Bom, então tá bom. Seguimos aqui. Maria Fernanda Romanelli. Considerando-se a existência de diferentes iniciativas de retirada de resíduos plásticos, dentre outros resíduos do meio ambiente, em especial de rios e do oceano, e considerando-se também a necessidade da destinação correta desses resíduos, pergunto, primeira pergunta, como a degradação dos plásticos retirados do ambiente impacta na sua possibilidade de reciclagem? De 2 jeitos, Maria Fernanda. A sujeira, então não é o filé mignon, que ele está sujo, então você tem uma etapa de limpeza, dá trabalho, contamina o ambiente de trabalho, então tem muito lugar, tem tanto lixo que hoje em dia tem gente que recusa pegar lixo sujo, só pega resíduo limpo, e tem gente que está trabalhando só com reciclagem primária, reciclagem de resíduo da indústria, que não chegou a ter uma vida útil. Então, uma das coisas é a sujeira, e a outra coisa é a degradação. Esse material, se ele está degradado, ele tem que ser aditivado para garantir uma nova vida útil. Isso aumenta a carga química dele e, eventualmente, aumenta a toxicidade dele. A toxicidade dele tem 2 origens principais, tem várias, né? Mas 2 origens muito relacionadas com sua pergunta são: os produtos da degradação que ocorrem na natureza ainda estão lá dentro e eles podem tornar esse material mais tóxico. E eles vão ser distribuídos pelo bulk, porque você funde esse material no processo de reciclagem. E isso é muito interessante do ponto de vista científico, porque você tem os promotores, esses radicais que estão todos localizados perto da superfície, eles vão para o bulk. E aí, eventualmente, você tem degradações... lembra? The rust never sleeps. Para quem não entendeu, a frase é a ferrugem nunca dorme. Ou seja, é um processo que acontece sempre. Você vai ter pontos de iniciação de degradação no bulk. Vai ter luz? Provavelmente não, mas pode ter oxigênio. Eventualmente você tem uma continuação do ciclo. Então então são essas 2 coisas. Você tem, o material está degradado, você tem que aditivar, então você tem um impacto. E o material está sujo, você tem que trabalhar, e isso é ruim de trabalhar. Então, atrapalha a reciclagem. A próxima pergunta. Uma pequena degradação já prejudicaria ou impossibilitaria o processo de reciclagem? Não. Uma pequena degradação não, e é o que acontece quando você tem a reciclagem primária. Você vai ter alguma coisa de degradação, não impossibilita. Nem quando tem muita degradação. Só passa para ser um processo mais questionável, que é um argumento que muita gente coloca no debate. Que materiais plásticos após a reciclagem têm um potencial tóxico maior. Mas é um debate, isso não é uma coisa consolidada. Verde. Mas assim, dando meu pitaco, eu acho que faz muito sentido que o potencial tóxico seja maior. Tá? Mas tem alguns trabalhos já falando disso, mas falta consolidar esse conhecimento. Mas é um argumento muito bem fundamentado. O quanto lembra que eu falei toxicidade, exposição, risco? O quanto essa toxicidade faz parte de uma exposição para a gente poder determinar risco é uma coisa que eu não sei. Mas, a rigor, o potencial tóxico é incrementado. Apenas
uma análise visual do nível de degradação seria suficiente para a triagem do material e separação daquele potencialmente reciclável, é o que o pessoal mais usa aqui no Brasil. Em alguns lugares eles não usam mais as pessoas separando, tanto que alguns plásticos, o negro de fumo acho que está sendo proibido, porque a presença do negro de fumo em algumas peças impede a identificação da peça por espectroscopia, que é o que o pessoal usa. Tem um espectrofotômetro com pontos bem específicos do espectro para você medir na hora, na esteira, quem é o que, e aí vem um robozinho e vai espalhando quem é PP, quem é PE, e aí algumas coisas impedem o uso da técnica. E aí você tem recomendações de não use tal plástico preto, ou não use tal aditivo, e aí é associado explicitamente a técnica mais sofisticada de triagem que pouca gente tem. Então eu diria que é uma recomendação do norte global. Beleza, não é assunto. No fim da disciplina a gente vai falar bastante de norte global, sul global, tratado, regulação. Aí esse debate entra lá. Beleza. Camila de Paula Granusso, USP, Faculdade de Saúde Pública, degradação de aditivos. Sobre o slide, quanto tempo o plástico dura? 400 anos. Gostaria de saber como se faz a determinação de uma quantidade de anos tão grande. Você já respondeu. Seria uma estimativa baseada em resultados laboratoriais e extrapolamentos matemáticos? Sim. Ninguém sabe quem fez. Esse número 400 anos, eu acho que eu já vi alguma hipótese para esse número 400 anos, mas eu nunca vi o trabalho que gerou esse número, que é amplamente divulgado. Então sim, exatamente isso. A ressalva é: toda extrapolação tem limites e carrega a incerteza da medida. Você tem uma medida, você mediu quanto tempo demorou para degradar um plástico por 1 ano em condições muito aceleradas. Aí você colocou outra condição, 2, outra condição, 3, ou de meses ou de dias. O fato é que você vai fazer uma medida, você vai ter um valor X mais ou menos um valor Y. Esse valor Y é uma incerteza da medida. Esse valor Y, quando você exporta ao longo do tempo, ele não vai continuar Y, ele vai ser magnificado. Assim como o valor X, que é o valor médio, também vai ser magnificado. E quando a incerteza fica muito grande, a extrapolação fica inútil. Porque você pode ter 400 anos, mais ou menos 600. Acontece às vezes. Mas 400 anos, mais ou menos 300, só para não espantar ninguém com essas coisas, esses números esquisitos, né? Um número que varia mais do que ele mesmo. 400 anos, mais ou menos 300 anos, não faz sentido, né? Então, a incerteza da medida ela é um limite para uma extrapolação justa. E a incerteza ela vem do fato de que o mecanismo de degradação ele é complexo, ele é heterogêneo e é difícil de fazer essa extrapolação. Mas, sim, 400 anos foi uma estimativa que alguém fez que ninguém sabe quem é. Eu não sei, pelo menos. Se alguém souber, me conta. Em relação ao estudo de biodegradabilidade, toxicidade de materiais em solo, 2 pontos. Aí vem o comentário, a pergunta. A norma STM D5988 pede que seja preparado um filme polimérico de até 16 micras, se não me engano. Isto imagino que seja para uma maior área de contato com o solo. É isto? Não é isto. Se você tem, por exemplo, um filme de, sei lá, uma recomendação de usar 1 grama de material, e você tem a possibilidade de colocar esse 1 grama em filmes de 50 micra ou em filme de 16 micra, aí sim, os filmes de 16 micra vão ter maior área de contato. Aí sim. Mas se você tem que colocar um filme polimérico de 16 micra, e não é uma massa X, em pedaços de filme polimérico, e aí sim faz sentido colocar área, mas eu estou entendendo, eu não li a norma D5988, estou só fazendo a ponderação com a informação que você me mandou. Se é só colocar o filme polimérico, não é por causa da área, mas é por causa da espessura. Porque assim como na fotodegradação, a biodegradação ela vai acontecer de fora para dentro. E aí quando você tem um filme de uma espessura pequena, você tem um tempo viável
para verificar a biodegradação total em tempo de usar a norma, meses, sabe? Você não tem que esperar um ano para ter o resultado de um experimento. Então você faz um filme 16 micras e aí tá aí. Sumiu o filme, biodegradou. Quanto tempo levou, qual a massa, qual a condição, etc. Aí você tem o resultado do experimento. Beleza. Então essa é a resposta à primeira parte da sua pergunta. De qualquer forma, por que se preparar um filme se é realidade ou descarte de produtos? Aí eu já coloco que essa pergunta eu já colocaria no seu currículo. Não sei a sua idade, não sei se você está procurando emprego, mas essa pergunta já te torna apta a trabalhar na STM. Eu acho essa pergunta excelente, faço essa pergunta em vários contextos. E a resposta a essa pergunta, ela pode ser uma resposta boa, justa, honesta, que te diga que essa norma, isso eu vou responder, isso que eu vou falar agora nesse slide, eu vou falar em outro slide também. Algumas normas, elas são ultra específicas. Então, nesse caso, você tem uma norma para ver se o material é biodegradável nessa condição. E você pode extrapolar para um material mais grosso, mas aí não para aquele tempo, mas para você dizer que ele é biodegradável, X, ou que ele é tóxico, ou que ele é A, B ou C. Depende do que a norma está demandando. Então, nesse caso, de acordo com uma diversidade de normas, é justo que você tenha uma norma específica e para produtos você teria que usar outra norma ou fazer uma ponderação. Agora, esse questionamento, ele tem que ser feito para você, quando você for escolher a norma. E quando você for discutir os seus resultados. E se você está fazendo mestrado ou doutorado, ou você é uma docente, e você está desenvolvendo a pesquisa, esse é um questionamento que eu tenho com alguns colegas, porque o pessoal insiste em usar a norma para responder uma pergunta científica. E às vezes a norma, ela não serve para você responder uma pergunta científica. Então você pode fazer uma biodegradação fora da norma. Para que você usa a norma? Para comparar com outras pessoas, para você... Quem cria uma norma e está regulando um determinado campo, um determinado mercado, um determinado segmento de alguma coisa, ele cria essa norma para não pôr bagunça, para estabelecer ordem. Então, todo mundo segue a mesma norma, a gente vai considerar que é biodegradável a partir desse tipo de resultado. Então, a norma é importantíssima. Mas se você tem uma pergunta científica que precisa de algum experimento que não tem em norma, ou que tem numa norma, mas você precisa modificar essa norma, modifica sem dó, porque está fora do contexto de uma norma. Se você não quer comparar com outros resultados, mas quer responder uma pergunta e quer uma informação de biodegradabilidade que não está prevista na norma, que pode inclusive ser usado para a confecção de uma nova norma ou para adaptar uma norma, porque as normas são adaptáveis, elas têm que atender a uma demanda e a demanda muda. A gente conhece mais a respeito de um determinado contexto e isso leva a uma nova norma. As normas são revisadas. Então você pode ter uma nova versão de norma ou uma nova norma por causa de um conhecimento que foi adquirido. Então, acho que pode sair da norma, mas tudo bem. Eu acho que eu saí do foco nessa resposta aí. Tá respondido, Camila? Eu acho que tem mais uma pergunta, Camila. Isso. Já sobre a ecotoxicidade, norma OECD, teste 208, comenta sobre a germinação de sementes no solo, usado na fase biótica da degradação, mas não estudo químico do solo ou planta germinada. Isso ainda não é muito vago? E aí a minha resposta é, veja, ele não faz o estudo químico do solo, mas a norma, ela tem, e esse pedaço é um pedacinho da norma. Coloquei um fundo amarelo para tentar associar amarelo com amarelo, mas não ficou muito bom. Mas eu fui lá ler a norma e eu vi aqui, por exemplo, que tem uma série de frescurinhas para o solo. Então não é que não tem um estudo químico do solo, tem um estudo, tem uma tentativa. Eu estou entendendo que você está querendo falar sobre estudo químico do solo depois do teste, para ver se a ecotoxicidade afetou outras coisas. E aí eu acho difícil, porque a norma ela tem que ser muito específica. A norma ela não pode ser, vamos ver a ecotoxicidade em tudo quanto é coisa. Escolheram a semente do solo, germinação, então pronto, é a semente e a medida é a germinação. Se você colocar formação de agregados no solo,
a ecotoxicidade afetou a biodiversidade de micro-organismos, se a planta germinada, então for germinada, mas depois que germinou ela não desenvolveu bem, é outra norma. Tudo isso são outros assuntos. Se você fizer uma norma muito ampla, ela perde a utilidade, vira um protocolo que no fim é uma dissertação de mestrado. Então ela tem que ser simples. Então o solo, só para deixar claro, o solo ele pode ser... Quando eu comecei a mexer com solo, me espantei com a diversidade de solos e a falta de um parâmetro, mas o pessoal do solo mexe bem com isso. Então tem aqui uma série de condições no começo para usar solo e ainda tem a possibilidade de usar substrato artificial, que muita gente tem dificuldade de chamar de solo, porque não é, mas é um substrato que pode substituir o solo para alguns experimentos. Então, tá bom? Não, ele não é vago, ele é o contrário, ele é ultra específico. E é por isso que ele não aborda outras coisas. Não sei se eu respondi, Camila. Hoje não vai ter o componente de debate da aula, mas aí você pode me mandar um comentário, tá bom? E aí a gente tenta levar esse debate na próxima aula. Continuando, o MAPA ou Embrapa permitem esta falta de informação em consequência no uso de materiais aditivados? Permitem. Se é sobre o uso da norma, acabou. Saiu do contexto, saiu da norma. Se for para falar sobre aditivo, se for para falar sobre a norma, fiquei na dúvida, lembrei agora. Se for para falar sobre a norma, ela aceita porque é preparada para esse contexto específico e para germinação aceita. O que pode acontecer é a Embrapa falar, olha, além desse, a gente quer também aquele outro resultados da norma, daquela outra norma que é sobre impacto em solo. E aí procura a norma. Então sim, ela aceita e é comum. Agora, se for sobre os aditivos, porque eu fiquei com essa dubiedade, eu acho que é mais provável que seja a primeira interpretação, mas eu fiquei com essa dubiedade sobre falta de informação sobre o uso dos aditivos dentro do plástico. E aí, sobre isso não tem o que fazer. Isso a gente vai falar no fim da disciplina, na parte de regulação, a gente não sabe ainda. As indústrias não precisam dizer o que tem dentro do plástico para a sociedade, precisam dizer o que tem dentro do plástico para os reguladores. Tá bom? Mas os reguladores não podem contar para ninguém. Beleza, então o que a gente quer é que contem pra gente o que tem dentro das coisas que a gente está usando e que a gente está comprando, uma vez que tem evidências de que essas coisas podem impactar a nossa saúde e o nosso entorno. Mas isso é debate para o fim do curso. Matheus Trindade, condições de degradação. Em relação aos trabalhos envolvendo reciclagem ou reutilização de materiais plásticos, como nas obras que foram mostradas, não seria apenas uma forma de entender o tempo do material na natureza, visto que eles são retirados do ambiente, passam por algum tipo de tratamento para aumentar a durabilidade e retornam para o ambiente? Se foi sobre as obras, acho que até o Guilherme ele comentou alguma coisa lá sobre a arte e tal, sobre o propósito da arte. Muito legal, aliás, o texto que ele mandou na aula anterior. Né? Mas se foi sobre a arte, é mais uma questão... Ela não foi feito para retirar, como uso, para reduzir o impacto de plástico, porque é uma produção muito pequena. Então, no caso da obra de arte, é mais uma questão... É como o pessoal que faz bolsa reciclada a partir de lona de propaganda. É uma atividade legal, é justo, é útil, mas não é a solução para o problema. É parte de um leque de soluções. Então, porque é uma produção muito pequena. Agora, no caso das obras de arte, eu acho que é mais uma questão de modo de expressão, de debate, até citei, para suscitar questionamentos e tal. No caso de artesanato, pode ser... A gente pode entender que usar sacola plástica para alguma coisa pode ser uma espécie de circularidade. Não gosto, particularmente eu não gosto. Acho que vai gerar um produto que é de fácil de degradação, então não resolve o problema e talvez entre nesse contexto da pergunta do Matheus. Mas eu gosto de citar o caso, acho que eu já citei em outra aula, eu gosto de citar o caso do museu na Nova Zelândia, que trabalha com preservação de objetos maoris e que está se preocupando com a questão do plástico, porque os objetos maoris ritualísticos
começam a ser feitos de plástico. E aí você tem coisas que eram feitas de folha, são feitas de sacola plástica porque é o material que tem. Então não é um caso de artista, mas é o caso de uma conservação de museu sendo influenciada pela contemporaneidade de disponibilidade de materiais plásticos para serem usados por objetos. E os mauris usam o que tem ali. Tem folha, usa folha. Tem plástico, usa plástico. Então, acho que entra nesse contexto. Não sei, mas depois você me conta, Matheus, porque eu não fiquei muito seguro se eu respondi a sua pergunta. 2. Professor, por acaso me corrija se estiver equivocado. Com a degradação dos polímeros em cadeias menores, há a possibilidade dos plásticos se tornarem cada vez mais inflamáveis? É um bom ponto, mas ele já é bastante inflamável naturalmente e conforme ele vai formando cadeias menores, ele vai ficando mais volátil. E o que acontece quando você pega fogo, vai aumentando a temperatura, ele vai para o meio. Se tem materiais voláteis o suficiente, você começa um processo em cadeia sustentável de manutenção do fogo, enquanto tem o combustível, que são os voláteis e o material sólido. Mas eu nunca vi esse componente como algo para se preocupar ou para lidar, para desenvolver estratégias de retardante de chama, etc. Mas tem o sentido. É como da vela, né? Você tem materiais, cadeias menores, vão volatilizar e estão lá disponíveis para queimar. Mas eu não acho que isso torna o plástico um material mais inflamável, mas em tese faz sentido a sua pergunta. 3. Outra questão, acredito que não tem muita relação com o tema das aulas. Com a possível mudança de nomenclatura de metais pesados para elementos potencialmente tóxicos, vivo tomando bronca quando eu esqueço e falo metal pesado. Não poderia estender a lista desses materiais para outros que não são tão tóxicos em baixas concentrações, mas tóxicos em altas concentrações, como ferro ou sódio? Achei a pergunta boa, foge da minha especialidade. Não tem muito com a aula mesmo, mas eu lembrei, toxicidade em geral a gente fala que é tóxico, mas a gente tem que dizer, não é tóxico. É tóxico. É tóxico por quê? Porque é mutagênico, carcinogênico, disruptor endócrino, ou potencialmente tóxico porque ele bioacumula. Tem que ter um motivo, não tem tóxico. Ele é tóxico. E por que ele é tóxico? Tem que ter uma toxicidade específica associada. E eu acho que existe, né? Tem muita gente que fala que o sódio mata mais que qualquer outro metal por causa dos problemas do coração. Então, não, acho que dá. Acho que faz sentido a sua pergunta. Eu lembrei das comidas que já vem com aviso alto em sódio ou concentrado em sódio, não lembro, mas já vi produto que avisa que ali tem muito sódio. Então, acho que faz sentido sim. Mas, né, não sou especialista. Então, coloque em perspectiva a minha resposta, Matheus. Elisângela, professor, quando o pH se degrada, como mostrado no vídeo, podemos perceber que o plástico interage com a água. Lá era PS, poliestireno. Isso ocorre devido à formação do radical durante a degradação do polímero? Nesse caso, forma microplásticos hidrofílicos que vão ser levados pela água? Não. No caso específico, é que formou compostos hidrofílicos na superfície, carbonilo hidroxila e outras coisas, principalmente carbonilo hidroxila, e isso que você citou é mais uma coisa que vem depois, quando forma a degradação vai ser mais acelerada, vai ser mais consolidada e vai acabar formando microplástico, porque vai ser um material mais quebradiço, e aí esse sim pode ser levado pela água, etc. Não, o que aconteceu no filme é simples modificação da superfície para ela ficar hidrofílica por causa de grupos químicos só. Washington Luiz, obrigado por compartilhar. Ele leu, ele recomendou a leitura. Vou ler, Washington, e estou recomendando aqui. Estou repassando, não estou recomendando, mas estou repassando a recomendação do Washington. Ele falou que realmente a figura que você mandou está bem bonita, está bem completa, parece. Mas está aqui em Trends in Analytical Chemistry, acho que o pessoal chama de TRAC, né? Tem um apelido essa revista. E está aqui, Microplastics in Urban Stormwater Sediments and Runoff, an essential component in the microplastic cycle. E o Guilherme colocou
Guilherme já é figurinha carimbada. Guilherme já sei. Os comentários lá tem de vários alunos, mas sei que sempre tem o Guilherme. Obrigado por participar sempre, Guilherme. E o Guilherme colocou o DOI para facilitar a busca. Tá bom? Vamos ler aí e depois a gente comenta. Natan. Entendi aquele ciclo de degradação, para referência esse aqui que está aqui, ele colocou na pergunta. Entendi aquele ciclo de degradação polimérica como um tipo de sistema simplificado, contendo polímeros AR e pelo menos um dos fatores que formam os radicais livres. Num ambiente complexo com outras substâncias, solventes ou os próprios seres vivos, estes radicais podem reagir não somente com as cadeias poliméricas, mas com várias outras moléculas, não é? Falei no slide anterior, tinha que estar junto com esse, que eu ia citar isso adiante. Sim, muito bem colocado, mas a reação radicalar é rápida e o radical, pelo menos esses daqui, não são muito estáveis. Então vão provavelmente reagir no ambiente em que foram gerados, que foi a pergunta da Pamela, eu acho. Que eu respondi a mesma coisa. Os radicais, eles estão mais próximos de outras cadeias poliméricas, então provavelmente eles vão reagir no meio, mas quanto menor for o fragmento e mais na superfície forem os radicais, estiverem os radicais, aí sim faz mais sentido essa ponderação, que é a resposta para a continuação. Nosso corpo também é cheio de radicais doidos para reagirem, esta é uma linha de raciocínio para supor que os microplásticos e nanoplásticos fazem mal à saúde, mesmo não sabendo direito quais são os danos. E aí os danos não sabemos, mas a ponderação ela é relevante no contexto dos microplásticos pequenos e da eventual exposição ao meio. Tá bom? Dos radicais. Beleza. Acho que eu não respondi muito além do que eu respondi no outro slide, mas é o que eu sei sobre esse contexto. Valéria, como os microplásticos criados em laboratório devem ser descartados corretamente? A resposta, não só os microplásticos, nós temos esse problema no laboratório. Não só os microplásticos, mas os ambientes em que foram inseridos. Então, você tem um monte de solo com planta, com microplástico, dá dó, né? Porque você quer um solo bonitão ali, uma plantinha massa. Aí você fala o quê? Pô, vou jogar aqui em cima da grama, não vou jogar sol fora. Ou minhoca, você colocou microplástico, não tem o que fazer, você tem que jogar fora, porque você está jogando microplástico no ambiente junto, então vai para o lixo, lamentavelmente, tá bom? Eventualmente eu tento fazer a egestão de minhoca, que eu tenho um certo apego com a minhoca, e eu faço a egestão, coloco ela no ambiente livre de microplástico, deixo um tempo, e quando eu imagino que já foi tudo embora, aí eu dou um fim de vida digno para as minhocas e solto no meio ambiente. Mas, em geral, o resto vai para o lixo comum. E também quando a gente vai lavar os recipientes com microplástico, a gente põe uma peneira e às vezes a gente coloca um papel de filtro, não papel de filtro, né, de laboratório, mas eu coloco um papel higiênico mesmo, deixo espalhado. Eu não faço uma camada para não entupir, mas eu coloco um monte de papel absorvente ali e deixo cair a água com os microplásticos nessa primeira barreira. Aí a água passa, o microplástico fica, ele vai para o lixo comum. Então é sempre lixo comum. Luciana de Castro. Professor, considerando a degradação dos microplásticos, deixa eu ver se está gravando, imagina se não tiver. Considerando a degradação dos microplásticos em ambientes naturais devido às intempéries e o processo de lixiviação de aditivos que pode ocorrer em decorrência dessa degradação, eu queria aproveitar só para... Não foi o que você falou, não estou dizendo o que você falou, mas eu falei assim, alguém pode ler esse texto e pensar que o processo de lixiviação de aditivos vai ocorrer com material degradado. Não. Vai ocorrer sempre. Lixiviação vai ocorrer sempre. Blooming é um exemplo. Tá certo que o material vai ficando velho, ele vai ficando naturalmente degradado, porque the rust never sleeps. Rust never sleeps. Mas vai acontecer sem a degradação intencional, a degradação de temperização. Lixiviação sempre vai acontecer. Beleza, só queria fazer essa ressalva para alguém não se confundir com esse slide. Mas eu entendi que a sua pergunta vem depois. Gostaria de saber se utilizar a densidade como princípio para separar os microplásticos com algum nível de degradação é uma abordagem ineficaz.
Eu acho que não. Eu acho que depende do contexto, ela pode ser eficaz. A gente usa essa estratégia, mas não a degradação. Mas a gente usou essa estratégia num projeto, num trabalho que está sob avaliação, que é mais ou menos forense. Eu sei a fonte, sei qual é a densidade na fonte, porque o polímero pode mudar a densidade de acordo com o pigmento que você coloca. Porque o pigmento é bem denso. Então, sei a fonte, sei. Tem pouco contaminante, você tirou de água ou conseguiu tirar, mineralizar o contaminante com KOH, oxigenado, então. A variação da densidade é significativa, por exemplo, que eu mostrei antes, que chega a ter 1/10 de unidade de diferença, né? 0,85 amorfo e 0,95 cristalino. Então, essa diferença daria para você pensar numa separação por densidade. Então, depende do que você tem no seu sistema. Não vou dizer que é um protocolo para todos os sistemas, tenho certeza que não é, mas eu acho que essa ideia sua, Luciana, é uma coisa que você guarda na manga. Nós usamos bastante peculiaridade de densidade para resolver problemas. Esse artigo que está sob avaliação era sobre isso. A gente usou a fonte para determinar como vai pegar. Tem um processo de biodegradação também que a gente vai separar o microplástico que a gente quer pela densidade. Então a gente usa isso sim. Mas nunca usamos densidade assim. Todo mundo usa separação por densidade, mas a gente usa uma separação por densidade fina para separar de outros microplásticos que a gente não quer. Só para deixar claro. Agora, eu acho que isso que a gente usa se encaixa nesse contexto que você colocou, mas não é simples. Tem que ver se você sabe a fonte, se tem mais contaminante e se a variação de densidade vai ser significativa. Eu acho que dá para você tentar. Fábio Luiz Ceribelli. Professor, existe um artigo que classifica os microplásticos como cavalo de Troia em função do potencial de acumular e ou transportar metais tóxicos. Nesse caso, os autores comparam diferentes tipos de polímero para tamanhos distintos. Seria possível analisar esse potencial de acúmulo para microplásticos degradados e não degradados? Mais do que isso, além de possível, seria desejável. Eu não acho que eles tinham que ter feito isso, porque você sempre começa com o pristino, mas alguém que queira continuar esse trabalho, colocar a variável degradação é relevante porque aumenta a relevância ambiental. Degradação, de um anônimo, que escreveu 3 pontos de interrogação. Ao analisar as partículas na microscopia, tem como identificar se é decorrente de um processo de degradação? Tem. Morfologia vai te dar indicativos. Então, se você for num microscópio ou se for num MEV, que é eletrônico, plano de clivagem, se na clivagem ele tem muitas imperfeições, é um jeito de ver, principalmente a lateral, as arestas do plano de clivagem. Deformações plásticas, se o material foi deformado durante a fratura, ou seja, se aparecem algumas estruturas típicas desse tipo de deformação. E aí, assim, tem que ter experiência não é simples, mas tem que ter uma experiênciazinha. A deformação plástica ela é um indicativo de que não está bem degradado. Rugosidade é um indicativo de degradação e fissura é um indicativo de degradação. Então tem várias coisas que você pode olhar assim. Camila Gabriela Grassman, eu acho que tá... mais 2 só. Camila Gabriela Grassman. Como o processo de fotodegradação afeta a composição química e estrutural dos microplásticos, especialmente em relação aos aditivos presentes em sua formulação. E como essas alterações influenciam a capacidade dos microplásticos. Então, primeiro o amarelo. Como o processo de fotodegradação afeta a composição química e estrutural dos microplásticos. Isso é tudo que a gente fez na aula. Então, é muito difícil responder. Eu coloquei aqui, aumenta a hidrofilicidade e se torna quebradiço. E o que tem a ver, que está em negrito, com a sua especificidade, quando você escreveu especialmente em relação aos aditivos presentes, potencialmente, não quer dizer que aumenta, mas potencialmente aumenta a lixiviação. Que esse é o contexto que você solicitou dos aditivos. Mas tem muito mais coisa, que é a aula inteira, né? Quer dizer, são
o quê? 3 décadas de trabalho no tema que eu tenho. 3 não, 2. 3 décadas que eu sou químico. Que eu estou estudando química. Mas 2 décadas de trabalho, assim, é bastante coisa. Então, tem muita coisa para falar aí. Mas é um resuminho aí, para não deixar vocês sem respostas, são esses 3 itens. E como essas alterações influenciam a capacidade dos microplásticos de adsorver contaminantes em ambientes aquáticos. Isso é muito importante. Muita gente fala aumenta. Não é verdade. Se você aumenta a hidrofilicidade e o poluente, o contaminante que você está estudando, é hidrofóbico, você diminui essa interação. E tem outras coisas que vão acontecer. Então, o que você pode dizer com certeza é que se você inserir a fotodegradação no contexto do seu experimento, a absorção vai mudar. Isso vai. Agora, se muda para mais ou para menos, vai depender do experimento. Tá bom? Anônimo. Professor, eu gostaria de entender melhor sobre como a quebra da cadeia polimérica e, consequentemente, o aumento do volume livre influencia na liberação de aditivos para um meio. É basicamente aumento do volume livre, ele vai aumentar a difusão, porque os aditivos eles vão migrar fisicamente, você pergunta isso depois, eles migram passando pela cadeia polimérica por vários mecanismos. O principal, o que eu conheço melhor, é o de volume livre. Esse volume livre ele é flutuante e o aditivo vai atrás. E o aditivo pode fomentar o volume livre também. E aí, quanto mais volume livre, mais ele difunde. Quanto mais ele difunde, mais aumenta a chance dele ir para a superfície. E se ele vai na superfície, eventualmente ele sai daquele fragmento, daquele sólido e vai para o meio. Então, basicamente aumenta o volume livre, aumenta a difusão. Além disso, como os aditivos interagem apenas fisicamente com a massa polimérica? Porque existe a possibilidade de você usar aditivos que você grafitiza, que você liga no polímero. Mas os aditivos em geral, eles são misturados fisicamente quando o material está fundido durante o processo de elaboração do produto, de fabricação do produto. Tanto que tem coisa que nem difunde. Pigmento não difunde, pigmento não cabe no volume livre, é muito grande. Então o que acontece é que conforme você vai degradando, o pigmento ele vai sendo exposto. Você vai erodindo a peça, ele vai aparecendo. Principalmente se for grande. Tá bom? Mas majoritariamente ele interage fisicamente e por similaridade química. Mas é sempre quando você faz uma solução ou você faz uma fusão, um amolecimento e você mistura o aditivo no polímero, é uma mistura física. Tá bom? Acho que é isso. Acabou. Tá gravado. Até semana que vem.